Muito bom dia a você que nos acompanha pela página do PT na Câmara, da Rádio Democracia, pela página do deputado Celso Panzeri. Quero mandar um abraço muito especial nesta quarta-feira, a equipe de comunicação do Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Estão junto conosco também nesta manhã aqui no Democracia no Ar. Ontem o programa foi curtinho, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso, mas um abraço, bom dia, deputado Panzeri. O senhor perdeu o chimarrão hoje, chegou, a gente já tinha iniciado a transmissão, ficou sem o chimarrão. É verdade, ontem a sessão da Câmara terminou 10 e pouco do Senado, mas eu ainda tinha um compromisso e a gente virou bastante até de madrugada, aí essa correria de manhã organizando a vida. Mas cheguei a tempo de começar a falar. Que coisa boa, né? Seja bem-vindo. Bom dia a todos que acompanham aqui pela página da liderança do PT, o pessoal do PT do Rio de Janeiro, aí do diretório estadual, o Ricardinho que está compartilhando o diretório, o pessoal da minha página aí também. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar novamente contigo, Ana. Muito bom dia, você que está chegando agora, é Democracia no Ar. A gente daqui a pouquinho eu vou para a página do YouTube para ler os comentários junto com vocês no nosso canal no YouTube, né? E aí vou pedir para você para que se inscreva no nosso canal, que dê um like, como disse aqui o querido deputado Adi, que faça... Como é que é o nome do jogador, Gabriel? O Gabriel até esqueceu, fui lá para sua terra, para o Rio de Janeiro, esqueceu o nome do jogador que brincava de GG, alguma coisa desse tipo, que falava joinha, foi que o deputado Adi ensinou aqui pra gente. Então vamos dar um joinha, ou então dar um like, como aí vocês quiserem, no Democracia no Ar, e ao mesmo tempo ativar as notificações junto com a gente no nosso canal no YouTube. Obrigada, a gente já tá quase nos 4.000 inscritos. E como eu disse, né, a gente vai chegar assim no dia 31 de dezembro com 1 milhão de inscritos nesse canal do YouTube. Um beijo bem grande, quero saber... Odilon, obrigada por estar junto com a gente, mas acho bom você participar do Democracia no Ar de segunda a sexta, de 8 às 9. Aí você vai se informar bem e vai ter condições de ter argumento para não ficar dizendo essas coisas por aí que a gente precisa entender o que acontece nesse país. Às vezes, né, deputado Panzeri, tem gente que diz assim, ah, mas o PT afundou o Brasil. Falta bastante informação para essas pessoas, não é? É uma minoria, né? Porque a gente vê aí 80 dias, mais do que isso, Lula preso, sem dar uma entrevista, sem fazer uma foto nova, sem fazer uma imagem nova, e essa resiliência, né, essa resistência, esse afeto que a maioria dos brasileiros tem com Lula. Semana passada saiu uma pesquisa do Insuspeito Ibope, né? Se fosse um instituto do PT pesquisando, do Ibope, dizendo que o Lula continua liderando todas as pesquisas. E o também insuspeito Datafolha, da Folha de São Paulo, dizendo que o Lula continua sendo o ex-presidente com maior aprovação da história do Brasil. 65% dos brasileiros acham que o governo do Lula foi ótimo e bom, enquanto que o atual governo, né, tem 92% de ruim e péssimo. Então acho que essa questão aí de o PT afundou o Brasil é porque ou não sabe ler notícia ou não gosta da verdade. Olha só, a Esquerda Vermelha, obrigada por estar junto com a gente, adorei os seus corações e as flores que você mandou agora de manhã. Tá dizendo pra gente assim, o PT deu dignidade principalmente ao Nordeste, Panzeri. Não, o Brasil todo. Olha, eu estava catalogando lá em Duque de Caxias. Quem é de Caxias? Hospital Macedo do Carmo, o Arco Metropolitano, o IFRJ, lá que fica no Sarapuí, o Pedro II, Minha Casa Minha Vida, milhares de imóveis do Minha Casa Minha Vida. Mais de 70 mil famílias com Bolsa Família. Tem como negar? A ampliação do polo gás químico ali da Reduc, mais do que triplicou sua capacidade produtiva e de geração de emprego e de recursos. Tem como negar? Isso é a marca do PT, da Dilma e do Lula. Então, as pessoas falam, mas não condiz com a realidade. Tanto não condiz com a realidade que as pessoas, em grande maioria, têm essa saudade do Lula. E eu não falo, eu estou falando aqui porque o Nordeste, então, é um negócio impressionante. Quem conhece o Nordeste, quem esteve lá
nos anos 80, como eu estive, quem esteve lá nos anos 90 e depois do governo do Lula, né? Agora a transposição do Rio São Francisco, imagina o impacto disso daqui a 10 anos, geração de emprego, setores produtivos da agricultura, né? Foi aqui, tem um ano e pouco aí que o golpista Temer foi lá apertar o botão, né, das reclusas lá para a água começar a ser distribuída, uma obra que o Lula bancou, que a Dilma continuou, que foi feita 95% dela durante o governo do PT. Imagina o impacto que isso terá ao longo das próximas décadas no desenvolvimento daquela região. Não tem comparação. Não tem comparação. Ou não sabe ler notícia, ou é de má fé e não quer ver a realidade. Olha só, a Laide Davi aqui no nosso canal no YouTube, eu tô junto com você no nosso canal no YouTube, então quem tá no Facebook, vamos compartilhar, mas também vamos pro nosso canal aqui no YouTube, vem juntinho com a gente, vem se inscrever no canal, vem dar um like no Democracia no Ar, vem ativar o sininho para receber as notificações de quando que a gente tá ao vivo e vamos compartilhando, convidando os amigos para estarem conosco no nosso canal no YouTube. Quem lá no Facebook disse que a comunicação é a arma que nós temos que compartilhar e nos mobilizar, você tem toda a razão. Então, nos ajuda a cada dia mais estarmos atentos aqui no nosso canal no YouTube. A Laide Davi diz o seguinte, olha, Pancera, eu queria que você falasse da revolta dos deputados ontem, mandando recado para os ministros do STF. Olha, isso a questão do STF, a gente tem que entender o complexo que nós vivemos a partir do momento que os políticos determinaram fazer o golpe, né? Quem primeiro rompeu com a Constituição, né, de forma mais aguda e que abriu essa brecha para a situação toda foi a Câmara dos Deputados e foram os senadores. O golpe é tão descarado que depois que tiraram a Dilma lá no Senado, reafirmando o fim do governo dela, né, ou seja, a interrupção do governo dela, não conseguiram torná-la, fazer com que ela fosse condenada e torná-la inelegível, tanto que está liderando as pesquisas para o Senado lá em Minas Gerais. A partir daí, qualquer interpretação da Constituição é possível, desde que seja para prejudicar o Lula e a possibilidade do Lula voltar a governar esse país, né? Isso é orquestrado em todos os âmbitos, né? E, obviamente, o judiciário está dentro disso. Por exemplo, teve aquele procurador lá do Paraná que se revoltou contra publicou notas atacando o Supremo na questão do habeas corpus do Zé Dirceu, né? E depois, quando foi reafirmado pelo STF, do Zé Dirceu não usar tornozeleira. Mas quando o STF arquivou vergonhosamente a investigação sobre o Aécio Neves, esse cidadão não possui, esse servidor público concursado, né, que deveria ser isento, que é o trabalho dele, não foi capaz de publicar uma notinha reclamando do STF em relação à postagem, a arquivamento do processo do Aécio Neves. Então, esse tipo de coisa que tem revoltado a gente e feito muitas vezes a gente perder as estribeiras e fazer uns discursos inflamados aqui na Câmara. Mas a gente vai acompanhar um pouquinho o discurso do líder da bancada do Partido dos Trabalhadores ontem, repercutindo aí o manifesto lançado pelo presidente Lula ontem na reunião do Diretório Nacional aqui em Brasília. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou hoje uma carta à direção do nosso partido, que na realidade é uma carta pública, onde ele se dirige à sociedade brasileira para mais uma vez demonstrar a sua indignação e a sua absoluta inconformidade pela forma que ele vem sendo tratado pela justiça no nosso país. O presidente Lula não está pedindo favores. O presidente Lula não está pedindo um tratamento diferenciado. O presidente Lula está pedindo justiça e que a Constituição Federal seja observada.
Nos últimos dias, nós assistimos uma manobra produzida, infelizmente, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Fachin, que inicia quando, às vésperas do julgamento de uma cautelar, do recurso cautelar do presidente Lula, que pedia o efeito suspensivo do julgamento do TRF4, ocorre um fato absolutamente estranho. Às 19h05 de uma sexta-feira, ao despacho da vice-presidenta. Pois é, você acompanhou aí um trecho da fala do líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, deputado Paulo Pimenta, do PT gaúcho, e Pimenta relata, então, mais uma manobra que aconteceu nos últimos dias do ministro Fachin e agora o judiciário em recesso. E Pancera, por que a lei não é para todos e nem a Constituição nesse país? Não, como eu falei antes, tudo vale se é para tirar o Lula da disputa. Muito claro isso, essa coisa é evidente demais, né? Essa manobra do ministro Fachin, né, de tirar o debate, né, e a decisão da segunda turma, em que ele já havia perdido uma sequência de decisões. Primeiro deslocou para o próprio gabinete dele e depois jogou para o plenário às vésperas do recesso, é claramente para não permitir que o Lula saia agora nesse processo e construa, né, e redimensione todo o processo político e eleitoral brasileiro. Imagina o Lula solto agora, ele sem poder falar, lidera as pesquisas, né, com possibilidade de ganhar o primeiro turno, inclusive. Imagina o Lula fora da prisão, podendo voltar as caravanas deles, articular as alianças com os partidos aliados, né, com os movimentos sociais. Define a eleição. Define a eleição. E aí essa manobra foi claramente para não permitir. Tem gente te dizendo aqui o seguinte: nós estamos no fim dos três poderes, Pancera. Eu não diria que é o fim dos três poderes, mas eu diria que há uma sobreposição do judiciário sobre os demais poderes, né? Fortemente. Mas é acompanhado, tá? É aprovado por outros setores, por outros poderes. Por exemplo, a política, né? Que é como eu falei, começou o golpe, começou aqui na Câmara. O golpe começou na Câmara. Foi reafirmado pelo Senado. A partir daí, o Judiciário se sentiu à vontade para continuar tomando iniciativas. E eu não duvido que tenha mesmo coisas orquestradas e conversadas e dialogadas entre os diversos poderes para desmontar a candidatura do Lula, né? Então essa questão é muito dura mesmo. E nós devemos estar preparados que, com certeza, golpes duros virão nas próximas semanas novamente, porque eu não acredito que eles deixarão a coisa como está, com o risco do PT ganhar a eleição novamente. Você que está nos acompanhando, chegando agora, esse é o Democracia no Ar. A gente está junto de segunda a sexta, de 8 às 9 da manhã, pelas redes do PT na Câmara, pela Rádio Democracia, hoje pelas redes também do PT do Estado do Rio de Janeiro. Um beijo grande, obrigada por estarem conosco, um abraço muito grande também a todos que nos acompanham pelas redes do deputado Celso Pancera, e quero mandar um beijo muito carinhoso. Recebi um recadinho agora aqui, deputado, do Bebezão, ele falando nos brownies que chegaram aqui através do Gabriel. Muito obrigada, realmente são deliciosos, muita gentileza da sua parte, um beijo muito grande, tenho certeza que você leva muito carinho, muito doce para esse mundo aí que precisa de tantas coisas boas, dessa docilidade firme, dessa firmeza dócil aí pela região de Duque de Caxias. Um beijo muito grande no seu coração. Várias pessoas aqui chegando, falando pra gente que nós temos que ir para as ruas, deputado Pancera, porque estamos muito acomodados. Quero lembrar, antes do deputado responder, que dia 10 de agosto, todas as centrais sindicais estão convocando o dia do basta. 10 de agosto, o dia do basta. As centrais sindicais prometem, então, paralisar o país. E 15 de agosto, todas e todos estão convidadíssimos para estarem em Brasília e irem junto com a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, para o registro da candidatura do presidente Lula no TSE. Ana, eu acho que tem algumas coisas para a gente ponderar mesmo, né?
Eu ouvi uma fala do Zé Dirceu, do nosso querido Zé Dirceu, algumas semanas atrás, uma análise de conjuntura dele, em que ele fala que essa demonstração de apoio ao Lula, que se faz de uma forma silenciosa hoje, através das pesquisas eleitorais, se ela não puder ser canalizada para o processo eleitoral, ela pode efetivamente, não, ele não falou essas palavras, mas enfim, nessa lógica, se transformar numa revolta de ações efetivas, né, da população brasileira, porque as pessoas chegaram no seu limite do desemprego, da desesperança, das faltas de condições de trabalhar, as universidades paralisadas, o preço dos produtos de primeira necessidade subindo horrores e a inflação que não aparece esse preço na inflação porque é mascarado, né? O problema do gás de cozinha que é muito sério, né? Ou seja, tem um conjunto de ações, o corte nos direitos trabalhistas, né? Tem um conjunto de ações que leva com certeza as pessoas a repensarem a sua ação, e eu tenho certeza que em breve irão para as ruas. Há um certo, vamos dizer assim, desencanto, vamos dizer assim, eu acho que porque as pessoas viram os movimentos sociais, não o trabalhador, a trabalhadora, mas no setor da sociedade foi para a rua pedindo o impeachment da Dilma e bateu panela, né? Foi induzido pela mídia golpista a fazer essa ação, que essa mídia continua fazendo ação pesada, e as pessoas fizeram uma ação, um setor da sociedade, e hoje em dia se encontra amplamente desiludido com o que fizeram e tem uma dificuldade de reconhecer que essa ação realmente foi para pior, né? Então eu acredito que se em algum momento vai se refletir em ação de massa. Da parte da militância, eu concordo que a gente tem que ter mais ação de rua, né? Mais presença na rua, né? A gente tem andado nas ruas da Baixada Fluminense, da Zona Norte do Rio, e quando a gente estimula o debate, a gente tem encontrado muito apoio das pessoas comuns, das pessoas em geral, para a luta contra essa situação que nós estamos vivendo. Concordo, nós temos que retomar o processo de mobilização pesado na rua para desmascarar de vez o golpe. Cleide Maria, querida, fique tranquila, dia 10 de agosto é uma data importante e é bem estratégica, então fique tranquila, as coisas estão sendo feitas de maneira bem estratégica, então são duas datas, 10 de agosto e 15 de agosto. E 10 de agosto, o dia do Basta, ele tem um porquê. Quero pedir a todos e todas, aproveitar o que a Maria Aparecida está pedindo aqui, que todos compartilhem, quem está no Facebook, também se inscrevam no nosso canal. Quero agradecer muito aqueles que estão se inscrevendo desde que a gente começou a campanha, convidar cada um e cada uma também para curtirem as redes do deputado Celso Pancera, porque como a gente já disse aqui, comunicação é muito importante, né, Pancera? É importante, as minhas mídias têm crescido dia a dia aí a adesão, mas a gente quer acelerar mais, Ana. A Ana aqui tem nos dado dicas aí, e a pauta do Partido dos Trabalhadores é uma pauta muito interessante para debater em público, né? E a gente quer contar com o apoio de todos vocês para divulgar aquilo que as nossas páginas, né? Tem o meu site, tem o Instagram, tem o Facebook, tem divulgado no dia a dia. E eu tenho uma pauta muito focada em cima das questões que envolvem ciência, tecnologia, inovação, indústria 4.0, sempre focado no eixo da soberania nacional, né? Porque são importantes. Se a gente não tiver uma indústria forte, produção de software forte, uma ciência que garanta produção de conhecimento no Brasil, nós nunca teremos efetivamente uma nação soberana, preparada para esses golpes duros que eventualmente vêm sobre a gente, né? Então, essa em geral é a minha pauta na minha página, acompanhe lá. Cleide, querida, obrigada pelo teu carinho. Maria Aparecida, você me lembrou de algo muito importante mesmo. Então, há uma convocação aí para o dia 9 de julho. Se não me engano, daqui a pouquinho os nossos queridos entrarão aqui e me darão as informações corretas para que eu também não venha dizer algo que não seja verdade. Mas, se não me engano, é um grito de Brasília, é algo nesse sentido. Mas 9 de julho realmente tem uma manifestação aqui
em Brasília. 10 de agosto, todas as centrais sindicais unidas nesse dia do basta, é parar o Brasil, e 15 de agosto todos e todas convidados para o registro da candidatura do presidente Lula no TSE. Mas o senhor falava em soberania e ontem os partidos de esquerda lançaram um manifesto em defesa da soberania aqui em Brasília. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Pancer. Isso vamos dizer assim, não é uma culminância, né, porque aqui terá mais ações, mas já há alguns meses as fundações que tratam do debate político dentro dos partidos de esquerda, né, o PT, o PDT, o PSB, o PCdoB e o PCB, têm desenvolvido uma série de atividades de unificação de pauta mais à esquerda, a soberania nacional, a luta contra o golpe, a defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E ontem teve mais um momento disso, já teve aqui na Câmara em março, depois nós fomos para o Fórum Social Mundial também, teve um ato grande lá em Salvador, no Fórum Social Mundial, e agora teve esse desdobramento novamente aqui na Câmara, foi ontem, com todas as fundações presentes, né? E o lançamento de um manifesto, de uma ação parlamentar desses partidos em defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? E da soberania nacional. Foi um evento bonito, né, com os partidos presentes, e que, como te disse, terá desdobramentos futuros, não só aqui dentro, mas também fora da Câmara. Olha só, vou explicar mais uma vez. Então, no dia 9 de julho, haverá, posso estar equivocado no nome, né, do ato, mas a manifestação será aqui em Brasília. 9 de julho, a manifestação aqui em Brasília. 10 de agosto, todas as centrais sindicais estão chamando o dia do basta. Gabriel, vou pedir para você continuar colocando ali para gente. Estão chamando o dia do basta, então é parar o Brasil. A mobilização do dia 10 de agosto é em todo o país. 15 de agosto, aqui em Brasília, todas e todos juntos, em direção ao TSE, para que nós registremos a candidatura do presidente Lula. Se ficou alguma dúvida, vocês podem continuar me perguntando. Maria Aparecida, sim, estão conversando com o PCO e ontem eles estavam no lançamento também desse manifesto em defesa do Brasil, da soberania e das nossas riquezas. É verdade, o Brasil precisa de político que tenha uma administração limpa e que seja honesto. Concordo com você, obrigada por estar junto com a gente. E a gente vai acompanhar agora o último vídeo que saiu agorinha do presidente Lula. Eu não sei se eu estou numa situação difícil ou se eles estão numa situação difícil. Eu estou na situação, sabe, de um inocente que está sendo julgado para evitar que esse inocente volte a fazer o melhor governo do Brasil. E eu não sei se eles estão com a consciência tranquila para fazer esse serviço, porque eles sabem que a história se constrói ao longo de muitos anos. Eles não sabem como é que eles irão passar para a história, eu sei. Eu sei. Eu sei que eu vou passar para a história como o presidente que mais fez inclusão social nesse país. Eu sei que eu vou passar para a história como o presidente que mais fez universidade, que mais fez escola técnica, que mais colocou jovens na universidade desse país. Eu sei como é que eu vou passar para a história. Sabe? Eu não sei como é que eles vão passar. Não sei se eles vão passar para a história como juízes ou como algozes. Não sei. O herói não é o cara que enforcou o Tiradentes. Foi o enforcado que virou herói. Pois é, Pancer, olha a fala aí do nosso presidente Lula. Eu lembrei aqui, esse negócio de passar para a história, eu lembrei do Mário Quintana, né? Esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho, né? Eu acho que dá para colocar um pouquinho de poesia nessa manhã de debate político, porque isso é um fato, né? Esses que aí estão atravancando o caminho do Lula, com certeza,
irão para a lata do lixo da história. O Lula já está na história do Brasil. É intirável, né, da história do Brasil o Lula. O que o Lula pretende fazer é resgatar o legado dele e retomar o caminho que ele construiu e que esses caras estão destruindo como se não houvesse amanhã. A insistência ontem no plenário da Câmara, na manobra que fizeram. O que fizeram fizeram uma manobra ontem aqui, Ana, no plenário da Câmara, para botar a urgência. Porque eu vou contar, ver se está em 2 minutos contar. É o seguinte, para você votar um projeto de urgência urgentíssima, você tem que ter 257 votos favoráveis em plenário. O governo não consegue botar 257 votos favoráveis. Aí tem uma exceção. Você pode botar 2 projetos com urgência urgentíssima sem ter 257 votos, com maioria simples de quem está no plenário. Aí o que eles fizeram? Tinha um projeto aí aprovado, nessa condição de menos 257 votos, que tratava o negócio de cachorro, comida para cachorro. Olha só, cachorrada que eles fizeram. Aí eles votaram para tirar a urgência desse projeto, a urgência urgentíssima, para depois votar a urgência urgentíssima do projeto de venda das distribuidoras da Eletrobras. Foi uma manobra, assim, vergonhosa feita ontem aqui, porque o Supremo recentemente se posicionou contra a venda das estatais sem aprovação, né, do Congresso, até para defender as estatais que estão rifando elas a preço de banana, né? E aí ontem fizeram uma manobra tão vergonhosa, mas tão vergonhosa, né, que as lideranças dos partidos devem inclusive judicializar essa questão para tentar vender as subsidiárias da Eletrobras, porque eles não estão conseguindo aprovar aqui no Congresso. A gente tem feito um sistema de resistência, né, de obstrução, e eles não conseguem botar a maioria para votar. E aí fizeram uma manobra ontem para aprovar esse requerimento, para tentar hoje votar o projeto de lei que autoriza vender as distribuidoras da Eletrobras. É uma vergonha. É impressionante o que eles estão fazendo para destruir o legado do Lula. Mas o Lula já está na história e no coração dos brasileiros. Não tem como tirar isso, não. Areta, um beijo muito grande, obrigada pelo seu carinho, né, Areta? Aqui, deputado, fala assim, ó, bom dia, Ana, deputado, um grande abraço pro Gabriel e pro Crisvana, um beijo muito, muito grande, Areta, obrigada por estar junto com a gente, aproveita e se inscreve aí no nosso canal no YouTube, né, no PT na Câmara, e espalha também esse canal no YouTube, aí por Caxias e por todos os lugares, e você que tá em todo o Brasil e tá fora dele também, se inscreve no canal no YouTube, dá um like no Democracia no Ar e ativa o sininho para receber as notificações de quando a gente está ao vivo. Mas Pancera, ontem e hoje, né, esses jornais da imprensa grande, que é assim que a gente chama aqui no Democracia no Ar, diziam que a Petrobras está com problemas graves financeiros e que um ministro do STF retirou da Petrobras a autonomia dela e, ao mesmo tempo, a grande possibilidade de ela continuar vendendo os seus ativos. Mas a que ponto nós chegamos no Brasil, hein? O ministro Lewandowski, ele votou aí, baixou uma liminar, acatou uma liminar movido pela Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal, proibindo a venda de estatais sem consulta ao Congresso antes, porque estava uma vergonha, patrimônio de bilhões, por exemplo, a Eletrobras vale mais de 300 bilhões de reais, queriam vender a Eletrobras por 12 bilhões de reais. O nosso pré-sal, uma renúncia ao longo das próximas décadas de 1 trilhão de reais, é muito dinheiro, isso vai fazer falta para a educação, para a saúde, para o desenvolvimento do país. E eles estão fazendo isso porque sabem que a partir do dia 1º de janeiro de 2019 estão fora do poder. E aí estão fazendo uma liquidação, provavelmente porque estão buscando benefícios pessoais. Não é possível, não tem explicação para isso que estão fazendo com o nosso patrimônio. E aí o ministro Lewandowski baixou uma liminar dizendo que só pode vender estatais, né, se houver autorização do Legislativo, do Senado e da Câmara, onde eles não estão conseguindo, o governo não consegue botar maioria. Então, é nesses momentos que a gente diz que a grande imprensa, os grandes jornais, se tornam pequenos, se apequenam diante da realidade, e, em vez de reconhecer que erraram em 2016 ao apoiar o impeachment, ao apoiar o golpe, reconhecer que jogaram o Brasil numa era de incertezas e para o fundo do poço,
desemprego, redução na produção, na atividade econômica, redução nas exportações, dependência do capital externo, como há muito nós não tínhamos, né? Eles continuam insistindo nesse discurso errado, né? Antinacional, né? E ainda bem que houve esse momento de lucidez do Supremo de baixar uma norma e impedir a venda das estatais sem aprovação do Congresso Nacional. Mas é importante que nós falemos nesta manhã de quarta-feira aqui no Democracia no Ar que a questão da venda de ativos da Petrobras é o que dá lucro para a empresa e para os acionistas que na verdade são estrangeiros. E o que se comenta aí na imprensa grande é que a Petrobras está quebrada e que se retirou da Petrobras a única forma que ela tinha de se manter, o que não é verdade. Não, é o seguinte, só para a gente entender. Quando liberaram a flutuação do preço dos combustíveis com o dólar e o mercado internacional, que elevou a gasolina para mais de R$5 por litro, o diesel a quase R$5 por litro, e o gás de cozinha em alguns lugares a R$90, o botijão depois de anos congelado. E por que eles fizeram isso? Exatamente para tornar atrativa a venda das refinarias da Petrobras. Né? Porque a Shell, a Exxon não vão comprar a refinaria Landulfo Alves lá de Recife, a Pasqualina de São Paulo, enfim, se elas não tiverem como ganhar muito, né? Então, uma visão de estratégia do governo. Ou seja, a Petrobras ela não é rica e ela não tem esse valor todo se não fosse pelo patrimônio que o povo brasileiro construiu e as imensas reservas de petróleo que não foi a Petrobras que construiu, foi a natureza que deu a esse país e que tem a obrigação de ser usado para o desenvolvimento social do país, sim. Eles não, eles querem liberar o preço, tornar o preço do combustível altamente lucrativo para depois vender, a previsão era vender 4 refinarias de petróleo, né? São todas refinarias no Brasil, são da Petrobras, são estatais. E para isso eles têm que tornar o preço do combustível muito atrativo para ter a venda dessas refinarias. Com isso, a Petrobras agora teve que retirar a venda dessas refinarias. Mas, Ana, o governo queimou só na greve dos caminhoneiros mais de 100 bilhões de reais. É isso que é dar lucro para a Petrobras? É isso que é valorizar a Petrobras? Não, isso é destruir a Petrobras. O governo do PT pegou a Petrobras valendo menos de 30 bilhões de reais e chegou a mais de 300 bilhões de reais. Tinha uma reserva miúda, pequenininha, de barris de petróleo já acabando no pós-sal e entregou, e quando a presidente Dilma foi destituída, tinha 18 trilhões de barris de petróleo, né, 18 bilhões de barris de petróleo, já comprovadamente que existe, podendo expandir isso para 30 a 40 bilhões de barris de petróleo. Então, a Petrobras se valorizou, ganhou relevância no mercado de petróleo internacional no governo do Lula e da Dilma, né? Essa é a verdade, o resto é churumela e é nhenhenhen de golpista. Vamos aproveitar agora e acompanhar um vídeo muito bacana que o querido deputado Jorge Sola da Bahia produziu aqui pra gente. Deixa o homem viver, ser o que tem que ser. Deixa Lula livre, porque Lula vive pro Brasil renascer. Deixa o homem viver, ser o que tem que ser. Deixa Lula livre, porque Lula vive pro Brasil renascer. Lula é aquela ideia, Lula é aquele lugar que mudou o Brasil, que encantou o mundo e vai reencantar. Lula é aquela ideia, é um jeito de ser. O Lula livre em mim, canta pra despertar. O Lula livre em você. Deixa o homem viver, ser o que tem que ser. Deixa. Eu estava aqui conversando com o Gabriel e com o deputado Panzera, a gente até se empolgou aqui, conversando a respeito do vídeo e das inovações aqui que o programa vai apresentando também nesse ritmo de Lula livre, né, Panzera? O bom da tecnologia é isso, né?
que permite que nós possamos construir esses canais alternativos, né, Ana? Eu, por exemplo, ontem fiz uma live direto do plenário da Câmara. Você pode fazer online, on time, né? Essa denúncia do que está acontecendo, isso é muito bom, né? Então, a galera aqui da liderança do PT tem um fazer mídia muito boa, né? Até, Ana, queria agradecer a você e ao Cris e ao Gabriel, que estiveram conosco em Duque de Caxias, né? Fazendo umas imagens, estão produzindo uns vídeos também com o que o Lula fez lá na região, muito legal, foi muito bom, né? É uma equipe muito competente e a tecnologia nos permite construir isso agora, né? 8h35, 36 minutos da manhã, debatendo com as pessoas a nossa visão do processo político, fazendo um debate crítico daquilo que os grandes jornais, que a grande mídia divulga por aí, como eu já falei, em muitos momentos tem se apequenado para fazer a notícia e distorcido a realidade. Então a gente consegue fazer esse debate aqui, contrapor, preparando a nossa militância e aquelas pessoas que efetivamente querem ter uma visão crítica do processo político nacional, possam ter acesso a uma visão diferenciada daquilo que vem na grande mídia. Mônica Santos, obrigada por estar com a gente aqui no nosso canal no YouTube. Ela fala o seguinte para ti, Pancera: Lula livre, presidente já. É para acabar com o meu coração, Pancera. É verdade, Zenaide, é verdade, você tem toda a razão. Zenaide também tá mandando um abraço pra gente e pedindo pra gente tomar cuidado com fake news. Gente, vou pedir pra vocês, quem tá no nosso canal no YouTube aqui, vão convidando os amigos para conhecerem o nosso canal, ativar o sininho para saber quando é que a gente entra ao vivo e ao mesmo tempo dar um like, ou como disse nosso querido deputado Adi, dar um joinha no Democracia no Ar e compartilhar aí com os amigos. A Mônica tá te dizendo isso, então é para acabar com o nosso coração. Tem que ser liberdade urgente pro Lula e Lula presidente. Então, parafraseando o deputado Vadir, dá um GG, joinha, joinha. Mas o Lula, quem conhece o Lula e já conviveu com ele, eu digo assim, porque ele está no coração de milhões de pessoas brasileiras e do mundo todo, mas quem teve a oportunidade de conviver algumas horas com eles, sabe do poder que ele tem de ouvir e também de projetar o futuro, pensar o futuro, olhar o horizonte no médio e longo prazo e a partir daí liderar processos e ideias e ações que visem o bem-estar de uma camada mais ampla da população. Né? Sabe que ele tem essa capacidade, essa inteligência. A primeira vez que eu estive pessoalmente com o Lula conversando, Ana, foi em 89, que eu me lembro, assim, eu vi o Lula em outros eventos nos anos 80, eu participei da convenção do PT em Porto Alegre a partir de 83, eu estive em diversos momentos com o Lula, mas em 89 eu lembro muito bem, aqui na liderança da Câmara, nós estávamos conduzindo, né, liderando uma greve nacional das universidades federais, eu era vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, e nós queríamos uma audiência com o então ministro de Educação, chamado Carlos Santana, e era do governo Sarney. E nós íamos até a liderança do PT, o Lula era deputado federal. Eu lembro que nesse dia também na reunião estava nosso saudoso, querido e inesquecível, esqueci agora do nosso deputado de São Paulo, filósofo, Florestan Fernandes estava também. Né? Eu lembro que a primeira conversa que eu tive com o Lula foi uma coisa impressionante, como ele encanta a gente e como ele tem esse poder de mexer com o nosso sentimento, né? E quando ele projeta o futuro do país e fala aquilo que é relevante falar. Né? Então, quem teve essa oportunidade, esse privilégio de conviver com ele, sabe de como ele mexe com o nosso emocional. Por isso que ela falou assim, é de mexer com o nosso coração, e é mesmo. E eu tenho certeza que nós teremos novamente esse momento de ver Lula presidente. Meg Guimarães, é verdade, um beijo muito grande no coração. Ela fala assim, Marília Arraes em Pernambuco, sim. Também obrigada pela presença da CUT Brasília aqui junto com a gente. Erivan, deixa eu só te responder aqui, vou ler para ti, ó. A respeito do manifesto de ontem, o PSB, o PCdoB, o PDT, o PSOL e também o PCO no lançamento do manifesto ontem. Você que estava aí nos perguntando a respeito desse manifesto. Eu troquei o PCO para o PCB. E a respeito do que esse manifesto diz. Então, importante que todas e todos nós fiquemos bem atentos
quanto a isso. A gente vai acompanhar agora, então, esse mascote aí do Brasil, não é, Gabriel? E aí a gente acompanha, Pancera, nessa manhã de quarta, aqui no Democracia no Ar, alguns dos atropelos e dos desmontes que Temer fez no Brasil. O fim dos nossos programas sociais, Pancera. Olha, a primeira-dama, Marcela Temer, lançou um projeto aí, como eles desmontaram todo o programa de creche, Brasil Carinhoso, etc., aí fizeram um pseudo-programa para cuidar das crianças do Brasil, né? Botaram lá a primeira-dama Marcela Temer no palácio, fez uma fala bonita, um fracasso total, uma coisa impressionante. Isso sim é fake news, né? Eles realmente desmontaram. Aí eles estão dizendo assim, estamos ampliando o Bolsa Família, mas tiraram mais de 500 mil famílias do Bolsa Família. Numa média de 4 pessoas por família no Brasil, estamos falando de 2 milhões de pessoas que perderam acesso aos benefícios do Bolsa Família. O fim do Ciência Sem Fronteira, né? Milhares de brasileiros fazendo mestrado, pós-graduação, doutorado no exterior. Acabou a redução drástica no FIES, né? Acabaram as expansões dos projetos dos campos das universidades federais e dos institutos federais. É um conjunto de ação de redução dos projetos sociais feitos, né, durante os governos do PT, que é uma coisa impressionante, né? Aí por isso que o Canarinho tá pistola, né? E o povo brasileiro tá pistola, porque tem que ficar mesmo. É uma indignação isso tudo aí. E aí ontem no seminário que debateu os impactos dessa reforma trabalhista para todas as brasileiras e para os brasileiros, muito grave as constatações que lá surgiram, tanto de juristas, sindicalistas e também de trabalhadoras e trabalhadoras de todo o Brasil. Ao longo das semanas você vai acompanhar os resumos do seminário aqui nas nossas redes, mas o impacto é apavorante, né, Pancera? É muito sério isso, né? Ontem eu acompanhei parte do seminário, né, Ana? Você até estava lá fazendo todo o cerimonial, né? Foi um seminário interessante, debateu a questão da reforma, né? Eu sempre falo de duas coisas que para mim são as mais, de todas, e são muitas, mas tem duas que para mim são as mais agudas, assim. O trabalho intermitente, né, que a pessoa pode trabalhar com a carteira assinada sem ganhar um salário fechado por mês, só pelas horas trabalhadas, ou seja, é possível trabalhar por menos de um salário mínimo, o que é um absurdo, e você fica com, a trabalhadora, fica com o seu dia, a sua semana refém do bom ou mau humor do patrão e daquilo no dia que vende mais ou menos, ou seja, pode não trabalhar segunda, terça e quarta, aí tem que trabalhar sábado e domingo sem dinheiro, hora extra, porque você não está fazendo hora extra, está cumprindo a sua carga horária, que não precisa chegar a 44 horas semanais. E o outro é a questão da justiça do trabalho, né, que se o trabalhador e a trabalhadora entrarem com uma ação contra o patrão e perderem, o juiz pode obrigar a pessoa a indenizar o patrão ou, no mínimo, pagar os honorários advocatícios do advogado do patrão. Né? Então, o que está levando as pessoas estão com medo de entrar na justiça, tendo certeza, muitas vezes, na maioria das vezes, que tem direitos ainda a receber e não estão entrando na justiça porque não sabem o que vai acontecer daqui a 1 ano, 2, de repente tem que pagar, né, a ação na justiça. E o que está acontecendo no global, Ana, já reduziu em 40% o número de ações tramitando na Justiça do Trabalho, o que nos leva a dizer que 1 ano, 2, as varas da Justiça do Trabalho começaram a ficar assim, esvaziadas, né, sem serviço, e não projetar num período aí
de 5 a 10 anos a extinção da Justiça do Trabalho. Que Isso é gravíssimo. O que é importante que a gente fique muito atento que, como bem disse ontem o juiz, que é da vara lá de Taubaté, São Paulo, que é o presidente da ANA Matra, da Associação dos Magistrados do Trabalho, da área do direito do trabalho, que já há uma sanha aí do Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro, que aliás é deputado pelo estado do Rio de Janeiro, presidente da Câmara dos Deputados, para que se vote aqui na Câmara o fim da Justiça do Trabalho. Fiquemos atentos. E a Marilda Conde te pede um alerta, Panssera, e pede que tu comentes também. Houve aumento da tarifa de energia elétrica em plena Copa do Mundo. Parece que eles aproveitam ações como estas para cometer atrocidades. Não, e é isso mesmo, né? Houve aumento da tarifa, eles estão dizendo que continua a bandeira vermelha, né, nos próximos 2 meses e com o aumento da tarifa. Se já era impossível, né, pagar, porque as famílias têm dificuldade, né, as contas são 200, 150, 200 tantos reais para a família de trabalhador, aquele que ganha menos, ou que tem a menor renda. Como é que sobrevive? Como é que mantém? Não é à toa que as pessoas estão deixando de comprar gás, estão voltando a cozinhar com lenha, porque não conseguem pagar água, luz e comprar gás, e comprar alimento. Então, aquilo que dá para substituir, vão substituindo. O gás, por exemplo, é um bem de consumo que já está sendo substituído. E eles dizem, aqui no debate ontem, a desfaçatez é tão grande, né? Dizendo que querem vender a Eletrobras para tornar mais eficiente o setor. Ora, quando eles foram governo do Fernando Henrique Cardoso, o Brasil viveu um apagão de energia elétrica. E a energia era caríssima, absurdamente cara. O único governo que reduziu drasticamente o custo da energia de luz e nunca teve apagão foram os governos do PT. Né? E agora eles estão nesse negócio aí de aumentando a energia, dizendo que para reduzir tem que vender a Eletrobras, mas a gente sabe que a hora que vender a Eletrobras, a energia vai subir ainda mais. Aproveita e acompanha a gente pelo nosso canal no YouTube, se inscreve lá no PT na Câmara, dá um like no Democracia no Ar e ativa as notificações com o sininho. Vamos lá, vamos fazer isso. Gabriel, você me fala o número que está agora para eu ver quanto que aumentou no programa que a gente está contando com cada uma e cada um de vocês. A Rosa Maria está te falando o seguinte: pois é, Panssera, comenta aí pra gente, sem o imposto sindical, quem é que vai nos defender? Essa é outra questão, né? Batendo tanto no imposto sindical, né, que é um dia do salário do trabalhador para organizar os sindicatos e as centrais sindicais e, assim, criar um ambiente na opinião pública para destruir com o imposto sindical. E agora, quem vai fazer o contraponto? Né? Quem vai mobilizar, botar carro de som na rua, organizar as passeatas, fazer os cartazes, fazer o panfleto, ir para a rua para defender os trabalhadores, se os sindicatos não terão estrutura para isso? Ah, tem sindicato que é pelego? Tem mesmo, tem muito sindicato pelego, mas a maioria dos grandes sindicatos, aqueles que lutam, que têm conquistado, são sindicatos de combate, sindicatos que vão para a rua defender os trabalhadores e as trabalhadoras. Com o fim do imposto sindical, fragiliza enormemente a estrutura sindical brasileira. E é mais um dos detalhes perversos do golpe. O Birajara Souza está te perguntando o seguinte: mas Panssera, por que o PT permitiu que se criasse e divulgasse uma imagem distorcida a seu respeito? A respeito do partido, né? Não foi uma questão de permitir, né? A gente não tem controle sobre a pauta dos jornalistas, né? Da grande mídia. É difícil você fazer esse combate. Hoje em dia, como as pessoas estão vendo que era mentira, porque provou na realidade, a vida piorou, né? E não acabaram os desmandos, as grandes falcatruas não acabaram, e só o Lula está preso, fica claro para as pessoas, fica mais fácil de dizer, né, que foi golpe, que era mentira. É que antes a gente não tinha como dizer isso, porque havia um contexto, né, de
pressão na justiça, a mídia, as federações das indústrias, dos patrões do comércio, dos patrões dos bancos, era um conjunto de gente falando mal dos governos do PT e as pessoas acabam ficando confusas mesmo. E o setor acaba que tem problemas mesmo, né? Que tem aquelas pessoas que não gostam de encontrar pobre em avião. Isso tem a beça. Aquelas pessoas que não gostam de encontrar preto em universidade pública. E isso existe em uns montes. Né? Eu estudei me formei na UERJ, que é a primeira universidade que estabeleceu cotas para negros e negras. Né? E eu lembro do meu tempo, como era raro encontrar uma pessoa negra nos andares da UERJ. Eu estudei lá, fiz letras, né? Então o 11º andar do campus do Maracanã. Hoje em dia a gente vai lá e a gente vê que a composição social é muito diferente. E tem pessoas que não suportam isso. Eles não gostam de ver preto, eles não gostam de ver pobre por perto, e aí aproveitaram esse momento da imprensa fazendo um discurso de raça e de ódio, né, contra o PT e foram para as ruas bater panela. Né? Só que agora a realidade bateu na porta de todo mundo, inclusive dos paneleiros. Eles estão vendo que a vida ficou pior, a conta de luz subiu, não estão conseguindo trocar o carro, muitos deles tiveram que deixar o plano de saúde de lado, né, porque não conseguem pagar, a aposentadoria ficou mais difícil, os filhos estão pagando horrores para se manter nas universidades públicas, porque os livros estão caros, os cadernos escolares estão caros, né? Tem que se deslocar para a universidade e o transporte piorou e o preço elevou. Ou seja, há um conjunto de ação que mesmo os paneleiros perceberam que foram iludidos. Então começam a perceber o discurso da mentira. Então a gente consegue, hoje em dia, com os nossos canais, na internet, com a nossa militância, com os nossos parlamentares, fazer o contraponto e mostrar para as pessoas que não estávamos errados estavam eles. Mas o Birajara aqui, desculpa te interromper, o Birajara aqui te aperta mais um pouquinho. Opa. Ele diz o seguinte: pois é, Pancera, mas eu assisto a TV Câmara e acompanho e acompanhei durante muito tempo a oposição ao Partido dos Trabalhadores. Eles mentiam em plenário e poucos se voltavam contra isso. Então, por isso que eu falei, Pancera, que é uma permissão. Não, eu lembro, deixa eu só falar. Eu estava no MDB na época do golpe, né, no PMDB. Eu me elegi pelo PMDB e eu lembro, eu era uma das poucas vozes que fez a defesa do governo Dilma, mesmo em momentos duros. Eu lembro quando eu cheguei aqui na Câmara, né, dentro das reuniões da bancada do MDB e depois em plenário da Câmara. Eu não sou muito discursal na Câmara porque eu tenho a minha pauta nas comissões e tal, né, mas a gente fazia o combate e foi muito duro. Um dos momentos mais duros da minha vida, das piores lembranças, foi o dia da votação do impeachment da Dilma. E pessoas que nós conversávamos até... Teve um deputado do MDB de Minas que foi ministro até a sexta-feira. Né? Saiu na sexta-feira do Ministério, foi a publicação da exoneração dele, e no domingo votou pelo impeachment da Dilma. Um monte de conjunto de situações vergonhosas. E a gente fazia o combate aqui, era muito difícil, porque havia uma conjuntura, um momento na consciência das pessoas, né? Aquela pressão, aquele conjunto de pressão, gente na rua, bateção de panela, fogos, o MBL na rua, esses movimentos reacionários todos em ação, que parecia que o governo do PT realmente era ruim, e as pessoas ficaram em dúvida efetivamente. Depois a realidade foi batendo a porta, né? E as pessoas começaram a ver que não era bem assim, que foram, vamos dizer assim, no mínimo ludibriados. Alguns não reconhecem até hoje, né? Porque são mesmo segregacionistas, né? E com uma visão conservadora e de direita. Mas a população como um todo, em grande maioria, percebeu. E eu diria, Ana, que você tem aí aqueles que querem votar no Lula, aqueles que querem votar nos demais candidatos de esquerda, e boa parte daqueles que não querem votar são desiludidos com esse processo também, só que não conseguiram discernir ainda aonde está o caminho. E se o Lula for candidato e ele tiver a possibilidade de fazer 45 dias de campanha defendendo o legado dele, do PT, eu tenho certeza que boa parte desses indecisos encontrarão o seu caminho e votarão novamente no Lula para presidente.
Gabriel, coloca aquele vídeo aí pra gente, que é lá da sua mineira, sua conterrânea. Se vocês querem saber quem eu sou a tal mineira, filha de Angola, de Queto e Nabô. Não sou de brincadeira, canto pelos 7 cantos, não temo quebrantos, porque eu sou guerreira. Dentro do samba eu nasci, me criei, me converti, ninguém vai tombar. Clara Nunes, lá de Minas Gerais, da terra do Gabriel e da sua Portela, é que tá dando o nosso até breve aqui no Democracia no Ar, Pancera. A Portela escolheu um grande tema para o enredo desse ano. Tenho certeza que será. Eu já vi a sinopse do samba, né? Ontem eu estive com o Tadeuzinho, que segunda-feira, que é militante petista, né? Do Diretório Municipal do PT da aula de compositores da Portela, e ele estava me mostrando já o samba que ele está compondo com um grupo de compositores para apresentar lá na disputa de samba da Portela, né? Clara Guerreira, né, que é o nosso grande samba enredo, essa grande brasileira, sambista, paixão do Rio de Janeiro também, especialmente da Portela, ela era portelense, né, e é um prazer, né, é uma satisfação, uma surpresa muito positiva da parte de vocês, encerrar o programa, né, com a fala, essa música dela, da Clara cantando. A gente vai até se emocionando aqui, é difícil até de falar. Então, mas a gente vai dar um beijo grande no coração de cada um e cada uma que esteve conosco no Democracia no Ar hoje. Agradecer o PT do Rio de Janeiro, que junto com a gente também fez a transmissão desse programa. Muito obrigada. Aliás, quero agradecê-los porque desde a semana passada estão junto conosco, repercutindo as ações dos parlamentares do Rio de Janeiro. Semana passada foi o programa com o deputado Adi, hoje com o nosso querido deputado Pancera. Mas muito obrigada, Ricardinho, pelo carinho. Muito obrigada por estar conosco. Conte sempre conosco aqui, deputado Pancera, um abraço muito grande, obrigada por estar mais uma vez conosco. Sempre à disposição, como eu disse, esse contraponto é fundamental, a gente fazer esse bate-bola aqui, em época de Copa do Mundo, até que soa bem, né, esse bate-bola, dizer que sexta-feira é o dia da gente torcer para o Brasil de novo, né? É importante, as pessoas dizem, mas os golpistas usam esse ambiente de Copa do Mundo para fazer as suas maldades. É verdade, mas eles fariam sem Copa do Mundo também, né? Eles fizeram o golpe sem Copa do Mundo, né? Fizeram o golpe no ano da Olimpíada, né? E o futebol é uma alegria, é muito bom torcer, ver o Brasil ganhando, né? E todos nos emocionamos com isso, né? Sexta-feira eu torcer para o Brasil. Ana, muito obrigado, sempre à disposição. Voltarei aqui com certeza, inclusive no recesso, se for necessário, para participar do debate. Eu gosto do debate, ele é importante para a nossa militância e para o povo brasileiro. Beijo grande, grande no coração. A gente volta amanhã às 8 horas. E amanhã a gente vai a Minas Gerais. Fica com a gente, não esquece. Se inscreve no nosso canal, dá um like no Democracia no Ar e ativa as notificações. Bom dia, beijo grande, gratidão e até amanhã.